Meu nome é Anderson França e a gente vai comentar o que aconteceu ontem nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo, o clássico debate da TV Bandeirantes, que há décadas, inclusive, faz parte da história e da democracia brasileira. Ontem teve um grande encontro, uma grande produção, como a Bandeirantes sempre faz, e convidou os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Vamos só pontuar aqui mais uma vez a maior cidade do país, com o maior orçamento, com maiores desafios, com maiores avenidas, com maiores problemas de urbanização. Enfim, é uma megalópole ali, é um negócio gigante. Então a gente não está falando de uma cidade pequena, a gente está falando de uma cidade grande e, portanto, o gestor de uma cidade dessa, ele não pode sentar na cadeira da prefeitura para brincar de ser gestor, né? Mesmo crítico de outros gestores, São Paulo teve como prefeito, sobretudo nos tempos de pandemia, o João Dória. E eu lembro bem do João Dória. Eu sou crítico do João Dória em várias questões. Assim, eu não sou do mesmo time que ele, né? Vocês que me acompanham sabem disso. Mas eu preciso reconhecer que durante o período de pandemia, o Dória fez um trabalho bastante significativo, que culminou com o sucesso da vacinação de São Paulo. São Paulo foi a primeira unidade da federação a disparar aí as vacinas. Se eu não estou enganado, foi São Paulo as vacinas para Covid. Olha, eu estou falando isso para ser exatamente imparcial no que eu vou falar daqui para frente. São Paulo já teve vários prefeitos de várias correntes políticas diferentes. Teve a Erundina, que foi uma grande prefeita, foi de esquerda. Teve a Marta, que era do PT, Partido dos Trabalhadores. Embora eu discorde da Marta em outras coisas, a Marta, ela fez uma boa prefeitura. Teve o Haddad, que hoje é ministro da Fazenda, né? Então a gente teve alguns nomes aí importantes e tal. O próprio Bruno Covas, que era do PSDB, mas o Bruno Covas, infelizmente, é vítima de um câncer. Ele nos deixou, então ficou o vice dele, que no caso a gente está falando aqui do Ricardo Nunes, que tecnicamente, numa análise política técnica simples, o Ricardo Nunes é um fracassado político. Ele não conseguiu levar adiante as políticas implementadas pelo Bruno Covas e, além disso, além de não levar adiante, ele incorporou outras absolutamente estranhas para uma cidade do tamanho de São Paulo. Haja vista a crise que a gente vem enfrentando ali na região, no fluxo, né, melhor, da Cracolândia. E agora com a tentativa de praticamente militarizar a GCM, para que ela, vocês viram, essa semana teve uma operação para combater ali o tráfico de drogas no fluxo da Cracolândia, e que quando eu vi as imagens, eu achei que eu estava no Rio de Janeiro. Era polícia, era guarda municipal, todo mundo armado, invadindo territórios, quer dizer, virou Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, muito comércio fechado, muitas áreas que antes eram produtivas, com comércio, com escola, com pessoas, tudo vazio. O centrão de São Paulo, né, se encontrando cada vez mais com um abismo habitacional, um abismo ali de deterioração, a cidade com um problema sério ali, né, nos atendimentos de hospitalização e clínicas municipais, porque, enfim, a população ela tem demandas muito maiores que a rede pública dá condições de atendimento, e isso está acontecendo, eu diria até como um projeto mesmo, porque a saúde no Brasil ela é monetizada. Então eu estou listando para você aqui um monte de problema. E o que o Ricardo Nunes tem, se tem de mérito na prefeitura, não foi exatamente construído por ele. Então eu fui até o Dória, que é a tua memória recente, para te dizer o seguinte: o Dória, errando tudo que ele errou, ele foi muito mais bem sucedido no cargo de prefeito que o Ricardo Nunes.
Isso é a primeira coisa. E o Dória tinha o discurso de transformar São Paulo numa gestão profissional, como se fosse uma startup, como se São Paulo fosse uma empresa. Era o grande, sabe, era o ego de João Dória, era o objetivo dele agora, depois que ele ganhou dinheiro a vida toda na área privada, era ser um grande político que ia levar o Brasil para o primeiro mundo. Talvez ele pensasse que ele fosse ser presidente, um grande presidente de direita. Respeito isso, porque todo mundo pode ter suas aspirações políticas, mas o caso do Dória acabou dando em nada. Deu na água não só porque ele não soube conduzir algumas coisas, ele achou que fosse ser capaz de entrar numa candidatura à presidência saindo de São Paulo, e o Lula estava presente nessa candidatura. E qualquer pessoa, naquele momento, sabendo que o Lula estava voltando, qualquer pessoa com o mínimo de noção sabe que não vai peitar o Lula. E mesmo o próprio Bolsonaro, com todo o poder que Bolsonaro tinha, ele peitou o Lula e ele perdeu, se tornando aí o primeiro presidente a não ser reeleito desde a redemocratização. Ele se tornou o primeiro presidente que não foi reeleito. Então, assim, o Lula veio como um trator. E também a extrema-direita brasileira não deixou espaço, né, nem para uma parceria entre Bolsonaro e Dória, o famoso Bolsodória, que não aconteceu, porque a extrema-direita ela é muito... como é a expressão? A gente fala que é muito voraz, né? Ela é predadora, é predatória, ela não consegue nem preservar quem está do lado. Então, ali era Bolsonaro ou era ninguém. No que entra Bruno Covas e depois Ricardo Nunes, e aí o Dória, perdão, fiz só uma correção aqui, o Dória vai para o governo de São Paulo. Então, eu só corrijo o que eu falei antes aí, que ele não, o que ele fez de bom mandato no que diz respeito à Covid não foi na prefeitura, foi no governo de São Paulo. E ele veio da prefeitura, então isso é o correto, quer dizer, ele fez o mandato na prefeitura e isso o levou ao governo do estado de São Paulo. Só que deu na água ele sair do governo do estado de São Paulo e ir para a presidência. Bom, ali a prefeitura de São Paulo ela é muito importante, né? Porque praticamente é uma prova que você é um bom gestor e você pode, por exemplo, subir para o governo do estado, você pode ir para uma outra coisa, Senado, o que quer que seja. E já tivemos vários prefeitos que fizeram isso. Acontece que essas candidaturas que a gente tem agora, elas demonstram o 8 e o 80 do que é a política brasileira hoje. Você tem, de um lado, pessoas muito estudadas e preparadas para um projeto de país, e você tem pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, nesse espectro é que está o meu desespero. E, ao mesmo tempo, o que é deprimente para nós, porque um povo, um país de tamanho continental, com uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, pelo simples fato de ter um candidato despreparado como Pablo Marçal, já denota um sintoma grave do que nós chamamos de nossa democracia. Não pode estar legal um sistema chamado democrático que um sujeito como Pablo Marçal se candidata. E não é porque ele não tem a liberdade de se candidatar, é pelo simples fato de que, se tem quem vota nele, a nossa educação crítica faliu. E para exercício de uma democracia, a gente precisa de educação. Senão é como você ter um grupo de pessoas conscientes que apertam um botão certo, e do outro lado, com o mesmo poder de decisão, você tem um monte de criança do Jardim 1 com a possibilidade de apertar o mesmo botão ou outros botões e fazerem merda. Porque se você botar uma arma na mão de uma criança, vai dar merda para a própria criança. Então, o voto é algo responsável. Só que o voto é construído na educação crítica. E não há educação crítica no Brasil.
Isso faz com que o voto seja uma arma apontada para a própria cabeça de quem vota. Uma vez que não há espaço vazio na política, quem vai ocupar o espaço da educação crítica é a igreja, é a extrema-direita, que tem, por sua vez, o objetivo de deixar a pessoa burra mesmo e fazer esse tipo de discurso. Você, comedor de açúcar, você, apoiador do Hamas, que são frases que gritam numa determinada torcida extremista, ignorante, sem educação crítica, resultante de um projeto de expoliação educacional de décadas, que é a classe trabalhadora sem educação crítica, não consegue saber por que está ali recebendo aquele salário. Então essa classe trabalhadora, ela se come a si mesma, porque ela não tem resposta, e ela não tem resposta porque ela não lê, ela não estuda. E ela não estuda porque o Estado expoliou essa possibilidade dela. Aprender e dar um passo adiante. E aí a extrema-direita viu o seguinte: eu tenho uma criança com uma arma na mão. Eu vou pegar essa criança e vou fazer ela dar tiro nela mesma. E isso é a simbologia da pessoa, da classe trabalhadora, votar na extrema-direita. Toda pessoa da classe trabalhadora que vota na extrema-direita, ela está dando um tiro nela mesma. E ela está fazendo isso como resultante de um projeto silencioso do Estado brasileiro de não educar as pessoas para que as pessoas pudessem dar tiro na própria cabeça. O que o Pablo ontem fez, ele fez porque ele desenvolveu toda a vida dele. Toda a carreira dele é baseada na ignorância dos outros. Não havendo pessoas ignorantes numa sala, Pablo Marçal não paga a conta. Isso deveria virar uma frase, daquelas frases que projeta lá nas paredes, lá em São Paulo. Não havendo pessoas ignorantes numa sala, Pablo Marçal passa fome. Ele só prospera na ignorância alheia. E aí todo o trabalho e a vida dele, o que ele faz da vida? Ele é coach. O que é isso? Que trabalho é esse? Na prática isso é o quê? Eu tô aqui. O que eu faço? Ah, você é um blogueiro, você é um cara que pede pix. Não, eu faço isso aqui. Eu proponho reflexão, opinião, eu aponto historicamente onde está embasada a minha opinião. Eu estudei antes de falar isso aqui. Eu não estou querendo induzir você a nada, estou querendo induzir você a uma reflexão. Então, o que o Pablo Marçal faz é estelionatário. A prática dele é estelionatária. Tanto que, não sou eu que estou dizendo isso, tem duas fontes para isso. A primeira, Murilo Couto, que é um humorista, falou que o Pablo Marçal era estelionatário na frente do Pablo Marçal, num palco onde haviam, naquele teatro, quase 3.000 pessoas. Existe um programa, um projeto chamado Fritada, que são comediantes que fritam, né, que fazem o bullying autorizado com uma pessoa pública. E Pablo Marçal foi. Está no YouTube. E quem fez essa fritada com o Pablo Marçal foi o Murilo Couto, um comediante. E o comediante, ele disse o seguinte, no momento, ele disse: olha, eu sou o Pablo Marçal e quem me conhece, quem não me conhece me chama de coach, me chama de caoseiro. Quem não me conhece me chama de caoseiro, mas quem me conhece me chama de estelionatário. Ele falou isso na frente do Pablo Marçal. Isso é uma fonte importante porque já é de natureza aí notória, é de conhecimento, domínio público, que a gente está falando de uma pessoa que não goza dos melhores nomes e reputações no seu trabalho público. Entende? Pablo Marçal é isso. Ele é um cara que levou 18 pessoas, não sei quantas pessoas, para um monte, as pessoas podiam morrer, ele foi processado por isso. A segunda fonte é: ele disse que não tem nenhuma condenação. E o Boulos hoje publicou nas redes sociais do Guilherme Boulos a sentença condenatória
e me parece que versa sobre formação de quadrilha e desvio, ou furto, ou estelionato, alguma coisa envolvendo patrimonial, crime patrimonial, e que Pablo Marçal está diretamente envolvido ali. Ele foi a pessoa que conseguiu empreender ali os meios técnicos para que essa ação fosse adiante. E ele é um dos criminosos, e ele foi condenado, se não me engano, a 4 anos, ou entre 4 e 5 anos de regime semiaberto. E ele disse que não tinha condenação nenhuma. Eu posso estar errando tecnicamente um ponto ou outro aqui da sentença, mas o fato é, ele foi condenado na justiça criminal por um crime de estelionato, ou de furto, ou um crime patrimonial, e isso é algo muito sério. Ele tem ficha criminal, ele foi condenado ao regime semiaberto, então ele é um condenado por um crime mesmo, comum, criminal, que ele cometeu. Ele disse que não tem, entende? Mas ele tem. E o que me preocupa muito hoje é que a gente vive na época da inteligência artificial, é que não interessa muito a verdade. A verdade, ela dói. A mentira, a gente consegue prescindir dos fatos originais. Então você pode falar o que você quiser na mentira. É muito fácil mentir. Você pode falar o que você quiser, você não precisa bater com nada real. Falar a verdade é difícil porque você tem que bater com coisas reais. Então Pablo Marçal não vai assumir que ele é um condenado. Ele vai dizer que ele não é. Ele vai dizer, como ele disse várias vezes ali, que não, eu fiz muita coisa boa, eu mantive a minha família, eu paguei custos de vida da minha mãe. Mas, amigo, isso todo mundo faz. Quem não faz isso é quem não consegue. Ou porque não gosta da família. Agora, até onde me consta, não é nenhum tipo de atributo especial ou um atributo que te qualifique para a vida política pagar a conta da tua mãe, pagar a conta da tua esposa. Porque eu estou com a mesma esposa há vários anos. Até onde sei, isso também não qualifica a pessoa para a vida pública. Porque o candidato de direita, da extrema direita, que você admira, que é o Milei, ele não tem uma vida amorosa regular há muitos anos. Inclusive, a pessoa com quem ele entrou, juntado, não casado, na presidência, ele já não está mais com essa pessoa. Você quer outro exemplo? Da extrema-direita? Também é o Trump. O Trump, ele teve, se pelo menos 2 casamentos, e de casos que a gente tem com prostitutas, ele teve tantos que uma processou ele. E ele teve questões de abuso e de assédio, de violação sexual, que não colocam ele nesse lugar que o Pablo está querendo dizer que a direita tem, que é um lugar de, não, eu tô com a mesma esposa, então eu posso ser... E o cara foi presidente dos Estados Unidos e o cara simplesmente botou a mão no meio das pernas de uma mulher para falar com ela. Todo mundo lembra disso. E foi presidente dos Estados Unidos. Então, exatamente, ter uma mesma esposa não é uma coisa que a direita tem, como a extrema-direita tem, como... Aliás, eu não sei nem se eu chamo o Pablo de extrema-direita, porque ele só é oportunista, entende? É o que... É a extrema-direita desqualificada. Eu acho que é o fundo do poço para eles mesmos, sabe? Quer dizer, acho que o Pablo não representa nem o que eles são, porque ele é um oportunista. E ele daria volta, golpe nos próprios companheiros de extrema-direita. Como, por exemplo, ele se refere ao Nunes. Ele se refere ao Nunes como eu gostaria de me referir a ele, Pablo Marçal. Então, o que a gente tem ali não é um ato heróico de um cidadão brasileiro que vai lutar contra... O Pablo Marçal não luta contra nada. Ele não tem bandeira. Ele só está tentando achar uma bandeira. Ele não tem bandeira nenhuma. Ele está apontando para as pessoas. Ele está ali tentando fazer uma gincana. Sabe, tem um vídeo dele que ele mostra uma carta, que é a Tabata, tira a carta, tira da Atena, tira não sei o que. Ele está achando que é uma brincadeira. E se ele já é tão bem sucedido na sua vida privada, na sua vida empresarial, que ele chama, por que ele quer ser prefeito? Mas porque tem direito. Não, mas o Dória fez isso e se fudeu.
O Dória saiu dizendo que vou voltar para a vida privada, para o setor privado, porque a vida pública não dá para mim. Então você que é do mercado, você que é empreendedor, vencedor, o caralho que você não ceder, você chegou no topo, por que você quer se meter na vida pública se você odeia o Estado, se você acha que o Estado não tem que existir? Não faz sentido. Aí a gente vai falar agora das agressões direcionadas que ele praticou ontem. Por exemplo, a Tabata, eu tenho, vocês sabem, eu tenho as minhas restrições à Tabata Amaral por vários motivos. Eu acho que ela deixa eu falar aqui de uma forma que eu não endosse a ofensa baixa do Pablo Marçal. A Tabata Amaral, ela é, em um outro espectro, oportunista. Ela é oportunista num outro espectro de uso das camadas populares, seja da origem dela, seja o que ela viveu na vida, para tentar se colocar como uma porta-voz desse lugar, sendo que ela não é essa. Na periferia a gente não vê a gente falando da Tabata Amaral. E as decisões que ela tomou politicamente são contrárias à classe trabalhadora, uma vez que ela é, sim, uma grande patrocinada do Paulo Leman. Paulo Leman, que inclusive Fundação Leman, que apoiou os estudos dela, e Paulo Leman, um dos lojas americanas aí. O Paulo Leman não é a melhor pessoa para a gente falar de democracia. E a Tabata está ali, ela só existe por conta dele. Lamento dizer isso também sobre o Edu Lira, que também é uma pessoa que existe nesse ambiente do Paulo Leman. Pessoalmente eu amo o Edu Lira, mas acho que ele fez escolhas equivocadas, e o Edu Lira, tanto quanto ele e Tabata Amaral, eles têm a bandeira da periferia e usam, na minha opinião, essa bandeira de forma equivocada, se apropriam dessa palavra de forma equivocada, como eu acho, por exemplo, que o Celso Ataíde usa de forma equivocada a palavra favela para centralizar nele, como o José Júnior no Afro-Reg fez isso. É um problema endêmico do poder no Brasil. Grandes figuras usarem esse termo, são de origem, transitaram, fizeram coisas, mas usam esse termo para serem os únicos e principais representantes e passam a ser eles mesmos a causa. A Tabata, a minha crítica a ela é mais fina, sabe? É mais qualificada. Entretanto, mesmo tendo, e fora as opções políticas que ela faz no Congresso e como ela vota sempre contra a classe trabalhadora. Mas ela é uma política profissional. Você não vai me ver dizer que ela é uma adolescente, porque isso ela não é. Que o fato dela não ser mãe não a qualifica para governar. Isso é um absurdo. A Tabata, embora eu tenha todas essas divergências com ela é profissional da política. E ela conduz, mesmo eu achando que não deveria estar na política, eu divido dela, entretanto, ela conduz com muita competência, para minha tristeza, inclusive, a carreira dela. Mas ela é extremamente competente. Eu não estou lidando com uma menina. Ela já leu críticas minhas, ela sabe o que eu penso, que eu sou uma pessoa pública também. Pessoas ligadas à Tabata já vieram conversar comigo sobre isso. Mas ela é competente, ela tem entrega. E ela sabe o que está fazendo na política. Vou chorar. O que eu posso fazer é entrar ali no banheiro e chorar, só. Com relação à Tabata Amaral, o que eu posso fazer ali é chorar e não votar nela. Agora, que ela é competente no que ela está fazendo, ela é. E nenhum de nós pode dizer que ela não é. E aí, o que o Pablo Marçal está falando dela é desqualificação da pessoa, e isso me lembra muito também o que Trump faz com mulheres, que é o que ele está fazendo agora com a Kamala Harris, discutindo se ela é preta, se ela é indiana, se ela é extremista. E isso esconde uma misoginia, entende? Porque a gente pode criticar a Tabata como política e sua corrente política e suas origens. E sim, é uma pessoa oportunista porque é isso aqui. Mas não pode passar disso porque ela é uma mulher que tem filho ou não tem filho, porque ela é uma adolescente, porque aí você está sempre
desqualificando a inteligência de uma mulher adulta e jogando essa mulher adulta no lugar da criança, entende? E isso é uma coisa que pessoas negras sabem muito bem como funciona, porque nos Estados Unidos, pessoas negras eram chamadas de boy. Tanto que os grandes passeadas, Luther King e tal, I am a man, sou um homem, eu não sou uma criança. Entende? Você chamar uma pessoa negra de menino, de menina, você estava sempre infantilizando essa existência, você nunca dava a eles condição de autonomia e adultez. É isso que ele está fazendo com a Tabata. É do mesmo grau de imundície, sabe, de supremacia patriarcal. Ele está chamando ela de uma menina, não porque ela é uma menina, é porque ela é uma mulher. Então ela é uma criança, ela está sempre atrás de mim. Então é isso que quer dizer adolescente na fala do Pablo Marçal. Não é que ela é mais jovem que ele. Eu até se colocar aí na ponta do lápis qual é a idade dela, qual é a idade dele, talvez não haja grande diferença. E pode ser para surpresa minha, Carol está aqui comigo na pesquisa, você que está ouvindo, você pode ouvir a voz de Carol. Carol está pesquisando a idade de Pablo Marçal e a idade de Tabata Amaral. Para confirmar uma tese nossa, não só minha, mas nossa, que nessa fala que ele coloca ali extremamente problemática, que ela é uma adolescente, ele está colocando naquilo ali o desprezo à existência dela. A Carol conseguiu para mim as informações. E, cara, eu tenho que escrever sobre isso, que aqui tem uma aba, tá? Eu não gosto do trabalho da Tabata Amaral. Não significa que eu não gosto da existência dela. Vamos deixar bem claro aqui. Ela é uma mulher da política que assumiu um caminho diferente do meu. Mas ela precisa existir como mulher e explorar o seu trabalho, sua vida, suas potencialidades para quem ela representa. A Carol achou aqui a idade da Tabata, a Tabata tem 30 anos. O Pablo tem 37. Que autoridade tem um homem de 37 anos que já foi condenado na justiça, cujo trabalho é basicamente enganar os outros, ser um estelionatário? Que moral tem esse homem para chamar uma mulher da política de 30 anos que não tem ficha criminal? Apenas por isso já dava para encerrar o assunto. Chamar essa mulher de adolescente. Academicamente coloca Tabata Amaral e Pablo Marçal lado a lado. E aí a merda já acontece aí. Que ela é formada numa das maiores universidades do mundo. E Pablo acho que nem formado é. E se é formado, com todo respeito a Estácio de Sá, deve ser numa Estácio de Sá da vida. Entende? Então, o que tem nessa afirmação dele, adolescente, tá claro aqui para todo mundo, que é uma violência de misoginia e uma violência de supremacia patriarcal, supremacia de gênero. Isso é muito violento. E ele desqualificar dizendo que ela nem é mãe, por isso ela não pode se gerir uma cidade. Como se o fato de ser pai e ser mãe qualificasse. Então a gente encontra problemas gerais no mundo, assim. Por exemplo, Bolsonaro, ele é genitor de várias pessoas, mas ele não é pai de nenhuma. Entende isso? Então a gente não tem que confundir, ele joga isso, óbvio que ele joga isso para a plateia dele, mas isso aqui, esse residual que fica, gente, é um residual desprezível, que desqualifica o debate. E a gente está falando, eu até nesse caso, acho que infelizmente a Tabata está atrás do Pablo. Ela poderia estar mais bem posicionada, mas é que reflete exatamente o pensamento misógino da própria cidade de São Paulo, que prefere isso, um cara fazendo quinta série com ela, do que levar ela a sério, mesmo que ela leve para um outro lugar. Aliás, se vamos falar de liberalismo econômico, esse pessoal que se diz liberal iria mais longe se votasse na Tabata do que com o Pablo. Porque ela, no liberalismo, sabe muito mais o que fazer do que ele. Então,
assim, se você é liberal, eu só quero arrancar voto do Pablo por prazer agora. Se você acredita no mercado, vota na Tabata. Porque eu tenho a absoluta convicção que ela sabe muito mais o que fazer que ele. Até porque ela opera dentro do Estado com essa intenção. Ele não faz isso. A outra questão é quando ele decide atacar o Nunes, que ele diz que se você quer esse governo de merda, aí já coloca o debate, ele acha que vai chocar, é porque eu acho que existe no Pablo um tipo de disfunção cognitiva. Eu realmente não acho que esse cara tá... Eu não acho que ele, psiquiatricamente, eu não acho que ele deveria estar vivendo em sociedade. Alguém tem que dar alta. Ele precisa previamente de um atendimento, de um tratamento. Eu digo isso porque eu com todo o respeito do mundo, porque eu sei como é caro para os familiares, para a própria pessoa, a questão de um tratamento psiquiátrico. Eu não levo isso na sacanagem. Eu acho que ele, de fato, não está apto para a convivência em sociedade. Eu já acho que há anos ele já não está. Esse cara, ele precisa de um tratamento, de um atendimento psiquiátrico, clínico acompanhado. E aí, então, alguém precisa dar alta para ele poder voltar à convivência na sociedade. Porque o que ele faz ali, se a intenção dele é chocar, não vai chocar. Vai gerar um problema para ele mesmo. Ele já começa dizendo que isso aqui é um prefeito de merda, isso aqui vai dar uma merda, você não vai sentar sua bunda, Boulos, na cadeira. Ele está falando isso para um grupo de pessoas que ele acha que vai alcançar, e que infelizmente até vai, e que também são pessoas que, como ele, precisam de tratamento. Então a nossa régua está muito baixa, entende? A gente está baixando a régua para poder falar de democracia. Lembra que eu falei lá atrás? A criança com a arma apontada para a própria cabeça? Ele descobriu que existe um monte de gente que vai aceitar isso. E aí ele quer que as pessoas deem um tiro na própria cabeça, as pessoas dando um tiro na própria cabeça, ele vence. Ele olha para o Boulos e diz que o Boulos é apoiador do Hamas e, por fim, fala que o Boulos é comedor de açúcar. Ele diz isso também como um outro preconceito velado, que é a gordofobia. Boulos não é exatamente uma pessoa gorda, mas ele pode ter ali uma tendência a um sobrepeso, né? O Boulos é um homem médio, mas o Boulos certamente não é um atleta. Ele não tem tempo, ou ele não prioriza isso. E esse tipo de crítica, ela já foi feita várias vezes a vários políticos, de uma forma ou de outra. Vocês lembram da Joyce Hasselman? A Joyce Hasselman, ela foi chamada de Peppa Pig pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Kim, e isso bateu nela, tá? Que ela despirocou e hoje ela tá aí magra, com shape aí, e até tá dando consultoria de como emagrecer. Mas despirocou, ela tá vivendo uma outra realidade. Mas isso que ela tá vivendo é a dor que causaram nela de chamar ela de gorda. Uma pessoa, fizeram a mesma coisa com a Sâmia Bonfim. A Sâmia se tratou da cabeça e mandou todo mundo a merda. Mas fizeram muitas vezes isso com a Sâmia. De pegar e falar, você é gorda. Gorda não tem condição nem de subir uma escada, como é que vai ser política? Como se essas pessoas, todo mundo na direita, tivesse o shape perfeito. Você olha pro Bolsonaro e diz, não, o shape dele é perfeito. Entende isso? O que o Pablo está falando é como eu corro todo dia, porque ele corre, como eu promovo atividades físicas e não sei o que, caso do caralho, eu tenho autoridade de olhar para esse cara gordo e dizer que ele é um gordo. E que está entranhado em mim, você comedor de açúcar, você é um sedentário, você é um gordo, você é um filho da puta. Eu sou bom. Eu sou corredor. Eu corro 15 quilômetros. Entende? Como o discurso do Pablo é de desmerecer o outro, eu posso gerir a cidade. Eu sou adulto. Eu boto pau na mesa. Eu corro pra caralho. Eu tenho dinheiro, sou bem sucedido. Quer dizer,
Isso de forma alguma eu acho que chega a ser uma grande ameaça no momento para São Paulo, mas que é deprimente é. E acho que se tornará uma ameaça na medida em que, continuando o projeto de falta de educação crítica no Brasil, Pablo se elege. É isso que a gente tem que parar para pensar. Se a gente continuar do mesmo jeito que a gente continua, esse cara vai se eleger lá na frente. Para estancar o Pablo Marçal, só existe um jeito. Só a educação estanca o Pablo Marçal. Só a educação crítica expulsa o Pablo Marçal das pessoas. Porque onde tem ignorância, ele não passa fome. E se as pessoas lerem um livro e elas não forem ignorantes, Pablo Marçal passa fome. Ali, sobre os outros candidatos, quer dizer, o Datena, eu ainda não entendi qual é o papel do Datena na vida, além do programa que ele faz, que foi um grande porta-voz da violência, que inclusive alimenta o bolsonarismo. O Datena está ali e acho que em algum momento ele vai se juntar ao Boulos. Anota que eu estou falando, ele e Tabata. Mas eu acho que ficam ruídos, sabe? E de proposta mesmo a gente ouviu Tabata falar alguma coisa, Boulos falar alguma coisa, e esse debate parece que não saiu desse lugar, desse ranço, sabe? Que vai gerar para o Pablo Marçal um monte de gente falando dele como eu, só que por motivos diferentes. Eu só estou acendendo o alerta de que a gente está caminhando para um lugar muito perigoso, muito perigoso. E que, se uma condenação criminal não parou o Pablo Marçal, a gente precisa pensar em outras. Mas não é exatamente o caminho, esse caminho punitivo que vai resolver, tá? O que vai resolver é o nosso trabalho de base de educação. Senão a galera vai abraçar isso. Vai abraçar assunto de, vamos empreender, vamos ficar rico, vamos, sabe, essas bobagens, essas crendices. Porque isso é crendice. Ninguém vai ficar rico empreendendo. Não vai. Acabou, o mundo acabou. As pessoas têm que pensar em sobreviver. E aí ele, com isso, consegue, de repente, um dia se eleger. Mas vai levar o Brasil para um buraco gigante, gigante. E a América Latina já tem problemas demais para a gente ter como prefeito da cidade de São Paulo um cidadão como Pablo Marçal. Entende? Lamento muito o que aconteceu ontem. Acho que São Paulo está entrando num rumo sem volta. E aí vai cair no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não tem mais volta. O Rio de Janeiro não tem mais volta. Debate ontem no Rio, só para finalizar. Tarcísio Mota, que é candidato do PSOL, partido do Boulos. Tarcísio, com todo o respeito ao Tarcísio, ele deveria estar em casa, cuidando da família dele, ao invés de ser candidato a prefeito. Porque é inútil. Entende? A candidatura do Tarcísio é inútil. O pessoal veio sendo cobrado diante dos evangélicos, Crivella, tudo. Eu cobrei que o pessoal tivesse um posicionamento mais claro, mais suburbano, mais periferia. Aí quando o Freixo tentou, até não conseguir mais e saiu do PSOL, aí botaram a Renata Souza, mulher negra. E eu tô lá desde trás falando, bota a mulher negra, aí não falta mulher negra no PSOL. Aí botaram ela. Aí ela também não conseguiu. Ao invés de o pessoal abraçar o projeto e insistir nisso, eles vão e voltam pro conceito anterior e botam o Tarcísio Mota, que é um cara com menos carisma ainda que o Freixo, que era vice de Freixo. Então você vê que o pessoal é um partido no Rio de Janeiro, é um partido de merda. É um partido falido de merda. Que não consegue nem sair do próprio cu para poder acreditar numa própria. Diz que gosta de mulher preta, mas não acredita. Eu tenho amiga minha lá, aluna da Universidade da Correria, vereadora, que comeu o pão que o diabo amassou para ser candidata pelo PSOL. O próprio Wesley Teixeira que tentou e agora saiu, está no PSB, curiosamente, partido da Tabata Amaral, e que é candidata a prefeito lá em Caxias. O próprio Freixo, que é do PSB, agora foi PT. Então não é um partido sério, entende? No Rio de Janeiro. É a bagunça, a putaria, a galinhagem, entendeu? Se fosse sério, abraçava a pauta de minoria mesmo. Porra, a mulher negra que morreu, vereadora do PSOL,
O legado dela simplesmente não é respeitado dentro do próprio pessoal. Porque me bota Tarcísio Mota, amigo. Quem é Tarcísio Mota, cara? Sabe? E aí a gente tem o Ramagem, que deveria estar preso. Simples. Os bolsonaristas estão atacando o Eduardo Paes e o Eduardo Paes cagando e andando para todo mundo porque vai ser reeleito mesmo, ponto final. Não tenho o que falar do Eduardo Paes. Não fecho também com o Eduardo Paes, que inclusive também é do PSB, também partido da Tabata. Tabata perde São Paulo, PSB perde São Paulo, mas ganha no Rio. Mas é a arte do Eduardo Paes. Morou? Mas infelizmente não resolve o problema do Estado, resolve alguns problemas da cidade. E que, infelizmente, está muito baleada pela pobreza, pela falta de investimento. Debate de ontem de São Paulo, a gente ouviu aqui, você pode acompanhar essa opinião minha aqui no Spotify. Se você quer ver o vídeo desse áudio, se você acha que é legal também, eu te convido a fazer uma assinatura hoje no Spotify e você também pode assistir em vídeo. Mas se não, você pode estar aí acompanhando por áudio, não tem problema nenhum. A gente vai estar futuramente gravando coisas exclusivas para assinantes, mas agora a primeira coisa que a gente está subindo é o vídeo no Spotify. Pode apoiar a gente no Instagram, no blog Anderson França, também pode apoiar a gente pelo apoia.se/coluna de terça e também pelo nosso Pix. A gente está em semana e, na verdade, em dias de fechar a nossa arrecadação. Você pode mandar um valor para a gente pelo Pix, colunadederça@gmail.com, com a produção de Carol Gago e comigo, Anderson França. Você ouviu mais um programa da Rádio Coluna comentando o debate, sobretudo a apresentação deprimente de Pablo Marçal e a preocupação de para onde isso vai acabar indo no futuro na política brasileira. A gente volta em breve. Um grande abraço, valeu.